Boa noite, Boa noite, Socorro, tudo bom? tudo bem? E Boa noite a você? todos. A Estamos palavra é bem? sua. Obrigado. Todos estão escutando bem? Tá bom, Socorro? O áudio tá tranquilo? Olha, para mim está ótimo. Ok. Eu só pediria que todos ficassem com o microfone fechado para que não atrapalhe ao Carlos. Por Tá bom. favor. Gente, eu vou começar o nosso estudo de hoje, que é um tema extremamente pertinente, né? O momento que a gente vive. É um tema que, graças a Deus, graças a todo um trabalho, que com certeza iniciou-se no plano espiritual e se irradia, né, entre aqueles que são envolvidos para trabalhos e serviços de prevenção ao suicídio. Hoje a gente fala muito mais sobre suicídio de uma maneira responsável, hoje se fala muito mais sobre a ideação suicida, sobre transtornos mentais que podem levar ao suicídio. Então, toda essa divulgação séria, correta e preventiva, ela tem tido um impacto muito positivo, né, dentro da sociedade, porque o tema ele é um tabu gigante, né? O suicídio é um tabu imenso que se arrasta ao longo da história da humanidade. A gente vai ver bem rapidamente um pouco sobre isso, mas é muito difícil a gente falar, né, quando estamos sofrendo ou passando por momentos em que a gente pensa em dar fim à vida. É difícil a gente se abrir com alguém e falar. É difícil encontrar alguém que nos escute e consiga, apesar de toda boa vontade, consiga compreender ou buscar compreender o que a pessoa está sentindo efetivamente. Então, é muito difícil. E justamente esse envolvimento que a sociedade tem hoje, o próprio Setembro Amarelo, né, que busca trazer esse conhecimento para que as pessoas que passam por esses momentos difíceis, elas não se sintam, né, incompreendidas, mas sim acolhidas para que possam superar esse momento e continuar a sua jornada terrena. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Aqui estamos, suicídio em épocas de crise, né? O suicídio, por si só, ele já é uma crise individual, né? Uma crise de um indivíduo, de um ser encarnado, perante as suas vivências, o seu momento de vida, né? E a gente traz hoje uma observação, né? Uma perspectiva de como pode ser esse momento de quem passa por dificuldades, perdas ou transtornos mentais, ou algum tipo de doença em que pode se iniciar, às vezes, com uma leve tristeza e se aprofundar a uma grave depressão. O quanto que o momento que a gente vive atual, ele impacta, né? Pode impactar sobre essa pessoa. Para a gente definir, né, antes de mais nada, o suicídio, para ficar claro, a gente precisa falar, né? A gente precisa perder o medo dessa palavra. É que nem, às vezes, a gente escuta muito quando se fala do livro Memórias de um Suicida, né? A primeira coisa que algumas pessoas falam é assim: um livro é muito pesado, é difícil. É um livro assim, belíssimo no sentido que traz ali praticamente contido toda a doutrina espírita, né? E traz a luta, né, dos indivíduos que passaram por essa experiência, e às vezes experiências repetidas, e as consequências que se tem dessa situação vivida, né? Então é importante a gente falar, perder o medo de falar, porque a gente se calando, né, não faz com que essas taxas, com que essas mortes que são evitáveis diminuam, muito pelo contrário, elas continuam acontecendo. Suicídio pode ser definido como todo ato executado pelo próprio indivíduo, cuja a intenção seja a sua própria morte, através de um meio no qual o indivíduo acredita que vai resultar no fim da sua vida. Isso foi escrito por dois autores, Correia e Barreiro, do livro Suicídio, uma Morte Evitável. Não é uma definição religiosa, mas é interessante que ele coloca, né? Acredita que vai resultar no fim da sua vida. A gente sabe que a vida prossegue. A gente sabe que somos espíritos imortais,
Então, essa existência não é a primeira e nem será a última. Alguns sinônimos utilizados, né? Se fala atualmente autodestruição, autocídio e autoextermínio, entre tantos outros que às vezes são utilizados para se referenciar ao suicídio. E há um grande tabu, como a gente estava falando no início, né? A gente observa que lá no início da história da humanidade já começou a existir os primeiros eventos, né, de suicídio, mas a gente vai partir aqui mais ou menos de 1600, na Idade Média, já existia uma postura da sociedade, né, muito contrária ao ato do suicídio. Inclusive, era condenado, o corpo, né, era condenado a suplícios terríveis. A família do suicida restava a vergonha, a culpa e pobreza. Além do corpo suplicado, os seus bens eram confiscados. Então, a sociedade lidava de uma forma bastante rígida e dura, né, e reativa com esses eventos. Mais tarde, Santo Agostinho, né, ele, ao ser nomeado bispo, ele foi confrontado com uma igreja donástica que foi considerada herética e que tinha como premissa também nessa igreja as pessoas que cometiam suicídio eram consideradas pessoas santas, né? Que buscavam, na verdade, atingir uma sublimação, atingir os céus, mas através do autoextermínio. Santo Agostinho fez uma colocação interessante no livro Cidade de Deus, que é uma grande obra, em que ele coloca uma abordagem ao sexto mandamento, né? Não matarás. E aí ele especifica, nem ao outro e nem a si mesmo. Então ele consegue trazer uma visão religiosa em que condena também o ato do suicídio. Para isso ele traz essa percepção, esse complemento aí a esse mandamento, deixando claro que tanto matar ao próximo como a si mesmo, em ambas as situações, estamos cometendo um pecado. E aí se seguiu, né, ao longo da história da humanidade, várias mudanças e começou-se a ter alguns filósofos já buscando um entendimento assim mais emocional, uma percepção, né, do início, do entendimento do que seria uma depressão, uma tristeza que afetaria. Então começa a se olhar para essa questão como uma questão de saúde. E a partir da década de 90, ele passa a ser tratado realmente como uma questão relevante na saúde pública pela Organização Mundial de Saúde. E aí já busca um olhar mais atento, já busca um foco, já busca políticas, protocolos, para que possa ser tratado, ser evitado. Por que isso é tão intenso a partir dessa década, né? Aí é uma estatística muito triste, né? Ela já mudou um pouco, né? Houve uma ligeira melhora, né? Redução nas taxas, mas ainda é um número muito alto. Então, a gente tem, por exemplo, a cada 3, 5 segundos, uma tentativa no planeta de suicídio. E a cada 43, 45 segundos, nós temos um suicídio consumado. É uma estatística muito triste, dolorosa, e ela atinge todo o planeta. Existem aí regiões que são mais ou menos, que têm taxas, né, mais elevadas. O Brasil se encontra numa taxa mediana em relação ao resto do planeta, mas ainda assim é uma taxa elevada. Esse índice também ele cresceu muito numa faixa etária bem preocupante, que vai aí da adolescência aí à vida adulta, de 15 a 29 anos. E em 2019, através de uma estatística do Ministério da Saúde, identificou como a segunda principal causa de morte nessa faixa etária. A segunda principal. Se a gente lembrar que o suicídio é um tabu, se a gente lembrar que muitas das vezes, por motivos diversos, vergonha, pelo tamanho da dor e do sofrimento, as pessoas, as famílias envolvidas não relatam a morte como suicídio, às vezes por questões financeiras, seguro, enfim, que normalmente não cobrem. Então, a gente pode imaginar que essas estatísticas que são divulgadas, elas tendem a ser um pouco mais altas do que a gente tem a nível informado aí formalmente.
porque existem muitos casos que não são identificados dessa forma. Uma figura rápida aqui só para mostrar, de 2010 a 2016, onde foi feita a última pesquisa, no mundo a taxa de suicídio, né, o índice de suicídio, ele teve uma queda de quase 10%. O Brasil, infelizmente, ele na época, em 2016, a última vez que foi feita a coleta, foi feita a amostragem, o Brasil estava na contramão, apresentou um crescimento de 6%. Aí é um mapinha só para a gente ter uma visão geral, né, das regiões com uma cor mais intensa, são as regiões onde tem uma taxa de suicídio por 100 mil habitantes mais alta, e as mais clarinhas, onde a taxa é menor. Então, a gente percebe que o nosso país, o nosso Brasil, se encontra aí numa taxa média, né? Ele não está ali na mais leve, nem também na mais intensa. Mas a gente percebe que é um problema de saúde, né, no mundo inteiro. Não existe aí escolhas, né? Não existe países ou regiões que estejam aí sem sentir, né, ter esse impacto desse tipo de desencarne. Importante a gente falar também, a gente está falando em tempos de crise, né? Quando a gente fala em crise, no caso atual, a gente está falando da pandemia, que nos afeta assim a todos. Varia a forma como nós somos afetados, né? A gente sempre comenta, nós somos filhos do mesmo pai, somos criaturas, né, criadas pelo mesmo Criador, irmãos em Deus, somos semelhantes, mas não somos idênticos. Temos histórias pregressas distintas, temos encarnações distintas, com experiências distintas, temos provas distintas, expiações distintas também. Então, a forma como a gente lida, né, com os eventos cotidianos, com as vicissitudes, com as dificuldades, com os tempos de crise, são particulares a cada um. Para algumas pessoas, esse momento, talvez, de reclusão, dadas as circunstâncias aí socioeconômicas, enfim, de vida, pode ter sido até um momento proveitoso para buscar reflexões, buscar um aprendizado melhor, buscar um aperfeiçoamento em algum campo, né? Enfim. Para outras pessoas, significou a perda de emprego, queda de qualidade de vida, momentos até de desespero. Um grupo de pessoas foi movimentado na pirâmide social por uma camada em que a fome passou a ser um grande problema. Então, a crise, né, os tempos de crise, em termos, assim, a nível Brasil, vamos pensar no Brasil, mas isso é a nível mundial, mas o Brasil está mais próximo, a gente consegue perceber melhor, ele tem impactos diferentes na nossa sociedade. Agora, tirando essas questões materiais, né, a gente, independente disso, a todos, pelo menos a uma boa maioria, existem alguns sentimentos comuns. Medo, por exemplo, né? Apesar de algumas pessoas terem mais ou menos medo, cada um tem, né, sente e vivencia de uma forma, mas o medo está presente. Ninguém voluntariamente gostaria, né, de uma maneira irresponsável, contrair uma doença que pode ter no seu organismo uma reação ao qual ele talvez não espere, né, que seja muito mais grave do que esteja esperando. Então, e a ciência até hoje não conseguiu delinear, né, essa atuação dentro de cada um de nós. Por que em alguns casos ficam mais graves, outros existem alguns fatores, né, que são já identificados desde o início, mas mesmo assim dentro desse grupo de fatores existem situações que fogem à regra e por enquanto ainda não se tem uma certeza. Então o medo faz estar presente. E a gente, interessante que a gente se acostuma, né? A gente do momento que a gente começou esse evento lá, né, em 2020 e início da pandemia, a formalização, eu lembro que na quarta-feira que antecedeu o anúncio de pandemia, na semana anterior, eu fiz uma palestra, mas já estava se falando muito sobre isso, e de repente veio. E o primeiro sentimento que assolou a maioria das pessoas, na maioria das cidades, né, em quase todo o planeta, foi um tremendo medo, né, um pavor, né, a gente sem saber o que aconteceria com as pessoas que a gente ama, né, enfim. Então, esse medo estava presente. Alguns outros fatores que iniciam o processo, né, a gente pode elencar aqui, perdas,
a desesperança, a falta de objetivos ou expectativas na vida, a baixa autoestima, isolamento, solidão, que foi algo que a questão do isolamento foi imposto, mas não necessariamente a solidão vem implícita nisso, né? Não é obrigatório, vai ter situações em que a gente se isola, mas acaba se isolando dentro de casa, junto à família, e em alguns casos, onde havia uma certa solidão, distanciamento, houve um efeito contrário, impulsividade, agressividade, né? Aquela forma que a gente vai vivendo às vezes em que a reclamação, a indignação, a revolta se faz constante, a gente acaba construindo algumas emoções que derivam para alguns sentimentos e pensamentos que vão mexendo com o nosso comportamento e vai criando aí, né, como a gente vê nesses dois quadros, né? A gente vai para outro quadro e vê aí questões de ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtorno mental orgânico. Isso retorna da nossa mente espiritual para o nosso corpo físico, para a nossa mente física. Então, esses dois quadros, eles interagem o tempo todo. Não necessariamente começou de um lado ou de outro, né? Às vezes, um conjunto de emoções e sentimentos, ele começa a desenvolver uma ansiedade, começa a desenvolver, às vezes, uma depressão, e isso vai levando para um processo mais grave, que pode levar à ideação suicida. Lembrando sempre que nessas duas, né, nessa troca aí entre efeito, causa e efeito, a gente tem influência espiritual. Jamais podemos esquecer disso. Então, a nossa vibração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, aquilo que a gente vai cultivando dentro de cada um de nós, vai desenvolvendo uma vibração, padrão vibratório, e esse padrão vibratório ele vai, né, irradiar, né, no plano espiritual, e assim como também nós vamos ter esse retorno. E aí, conforme a gente está irradiando, será esse nosso retorno também. Nesses casos, nessas situações, nessas emoções e situações destacadas, a gente tende a ter influências que podem agravar, seja de maneira deliberada, ou seja, de maneira pura e simples, por afinidade, a gente tem uma influência que pode fazer com que o processo se agrave mais ainda. Então, é sempre importante a gente observar muito os nossos pensamentos, o que é que a gente está sentindo, a gente ficar avaliando, né? Aquela história de Santo Agostinho, deitar e avaliar o que a gente fez no dia, quem que a gente magoou, mas também um pouco mais fundo, né? Por que que eu magoei aquela pessoa? Por que que me incomodou? Por que que eu fiquei chateado? Por que isso me levou a ficar triste ou ansioso? Né? Prospectar a si mesmo seus próprios sentimentos, seu próprio comportamento, suas emoções, para que não se veja surpreendido, né, dentro de um processo depois em que já se instala algum tipo de transtorno, algum tipo de doença mental também. Os caminhos que levam ao suicídio são variados, mas uma palavra com certeza define o quadro que antecede uma decisão de tirar a própria vida. Crise, uma crise interna no indivíduo, seja ela de qualquer natureza. Uma perda, seja de emprego, seja a perda de família, algum tipo de crise, algum tipo de dor grave, desencadeia uma crise íntima que antecede, né, o ato em que ele vai cometer o suicídio ou tentar tirar a própria vida. E aí a gente observa, nesses casos, assim, que existe um indivíduo que procura, né, o autoextermínio, que procura, às vezes, como solução a morte, e aí o momento que a gente vive, ele pode ou não agravar, né, essa luta, a gente vai falar um pouco mais na frente, é que dentro dele passa a ter dois pensamentos, né, que são extremamente fortes e potentes, mas um dos dois acaba se sobressaindo. O instinto de autopreservação, fomos criados com ele, nós temos isso dentro de nós, temos a nossa consciência, né, que fica ali nos intuindo, nos conduzindo para essa percepção de autopreservação, e ela é tão intensa que ela chega a ser praticamente um reflexo em algumas circunstâncias, né? Se a gente estiver atravessando a rua distraído, né, isso é comum às pessoas no celular, e de repente você ouve aquela buzina, você já dá um pulo e volta para a calçada. Você não vai parar assim, ih, caramba, eu estou na rua, uma buzina, deve ser um carro. Provavelmente ele está vindo rápido e, como eu estou na rua, ele vai me atropelar, eu vou me machucar. Você não faz esse processo, né, de racionalização, você simplesmente pula e volta para a calçada.
Então, a gente tem um sentimento de autopreservação, assim como tem dentro de nós também, dentro desse conjunto de ideias de autopreservação, de buscar o que é melhor para nós, de buscar aquilo que vai nos levar adiante. A gente é impulsionado, a nossa consciência faz isso, por mais que algumas vezes a gente consiga suprimir isso. E vem também a ideia do autoextermínio, não de uma maneira gratuita ou fortuita, ele surge num processo em que começa a aparecer para aquela pessoa como única solução para todos os seus problemas, para aquela dor imensa, a solução é acabar com tudo. E não no sentido de, em alguns casos, de acabar porque isso vai resolver, né? Vai desaparecer. Existe, em alguns casos, até a consciência de que a vida prossegue. Existe, em alguns casos, a percepção de que a vida não vai acabar. Mas a dor e o sofrimento é tão grande que o indivíduo busca algum tipo de mudança. Então, nos tempos atuais que a gente vive, algumas situações na crise, né, que aumentam o medo, aumentam a incerteza, né, faz a fé vacilar um pouco mais, a gente começa a ter uma fé mais vacilante, para alguns casos, a gente começa a não enxergar um futuro, acreditando que as coisas só vão piorar, que vai vir uma nova pandemia, que vai vir uma nova crise mais grave ainda, e aí a pessoa começa a desestabilizar. Ela vai perdendo a sua autonomia de racionalizar, né, o que está passando ao seu redor e de seguir em frente, e começa a construir um sentimento que pode levar ao seu autoextermínio. E aí, quando surge uma perda, quando surge uma dor mais grave, isso pode ser também um gatilho que leva àquela crise final, em que vai suprimir aquele instinto momentaneamente de autopreservação para cometer, então, a tentativa de suicídio. E essa briga, né, essa luta que o indivíduo passa, ela consome as suas forças emocionais, ela gera um desgaste muito grande, né? Ela reforça uma empatia, e isso favorece muito mais o lado, né, da ideação suicida do que o lado de autopreservação, porque gera um desgaste muito grande. Um recente artigo publicado num periódico importante aí de psiquiatria estava discutindo, né, especulando como é que seria a situação da atual pandemia e as consequências sobre o aumento nos índices de suicídio, né? Lá no início, lá no ano passado, se esperava que houvesse um aumento muito grande. Justamente porque essa crise, né, as grandes crises, como essa que a gente está passando, elas estimulam alguns sentimentos que desestabilizam, né? Medo, né, como a gente falou, às vezes desesperança. Tivemos famílias destruídas, né? Hoje a gente está com uma média móvel aí que as pessoas consideram algo que é mais tranquilo, vamos dizer assim, mas são 500 pessoas por dia desencarnando no nosso país por conta dessa pandemia, por conta desse vírus. Já chegamos a 4.000. E aí, como baixou para 500, parece que cria um sentimento de normalidade, mas estamos ainda vivendo um período em que muitas pessoas são afetadas diretamente e indiretamente. Famílias que são divididas, né, em que alguns retornam para o espiritual, outros ficam, e algumas famílias, praticamente, a família consanguínea toda retorna ao plano espiritual. Então, muita gente, muitas pessoas são afetadas diretamente, e isso impacta na capacidade emocional que cada indivíduo tem de lidar com essas situações, com essas dores. Então, se esperava um aumento muito grande. E quanto mais a doença se espalha, né, os efeitos de longo prazo começam a ser sentidos em algumas áreas, né, gerando questões financeiras, né, as pessoas mais vulneráveis, tanto de forma material quanto de forma fisiológica, podendo afetar também, aí sim, os índices de comportamento suicida. Por isso, se tinha que pensar muito numa maneira de medidas para atuar fortemente em prevenção de suicídio durante essa pandemia. Algumas evidências passadas diziam que houve talvez um aumento, né, durante a pandemia por influenza, nas primeiras décadas do século XX. Alguns relatos também parecidos foram observados na população mais idosa em Hong Kong, em 2003, por ocasião da SARS. Mas o contexto que se desenrola hoje é diferente, é muito mais amplo. Então, seus impactos também são bem mais amplos do que esses dois casos, essas duas situações já vividas um tempo atrás. Nessa fase de isolamento que a gente passa também,
distanciamento das pessoas. Hoje a gente está um pouco mais relaxado, né? Já está começando a ter uma certa flexibilidade, algumas atividades já estão retornando, outras retornaram mesmo sem ter já algum suporte legal, mas a gente percebe, sabe, que no Brasil há uma um certo relaxamento em relação a essa educação sanitária. Então, em algumas situações, em algumas regiões, a gente vê que era muito mais comum ver pessoas com a máscara, ou sem máscara, ou com a máscara no queixo, do que com a máscara colocada de forma correta e tomando os cuidados necessários. Então, o sentimento de solidão nessa época pode aumentar bastante, né, por conta desse isolamento, por alguns casos. A situação da crise ela não é homogênea, ela é muito heterogênea em relação à sociedade, né? Para cada caso, como a gente comentou no início, para cada núcleo familiar, grupo de pessoas, ela vai ter impactos distintos. Em alguns casos, pode provocar uma imensa solidão. Em outros casos, forçosamente colocou dentro do mesmo lar todas as pessoas que viviam espalhadas nas suas atividades. Isso gerou, em alguns casos, surpresas positivas e outros gerou dificuldades de convívio. Um número maior de pessoas pode apresentar transtornos mentais, especialmente depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos ansiosos. Aquelas que já sofrem com isso podem experimentar uma piora dos seus quadros. Uma situação, por exemplo, que era muito comum, né, hoje já está um pouco mais tranquila, mas lá para o início do ano também, quando a gente estava naquele pico mais alto aí de óbitos, né? Por exemplo, se você tivesse que ir no hospital para tratar uma outra coisa que não fosse Covid, uma emergência familiar, era uma coisa que causava uma certa ansiedade, causava uma preocupação muito grande, porque ninguém queria entrar numa área em que estava circulando, com certeza, de forma intensa, um vírus, né, que a gente fica tentando evitar o tempo todo. Então, são situações que geram ainda muita ansiedade, muito medo, muita preocupação. Então, a gente fica todo mundo assim torcendo para se cuidando para evitar que acidentes, né, domésticos não aconteçam, para justamente não passar por uma experiência dessa. E teve um impacto também, um parênteses importante, a gente falar dos jovens e adolescentes, né? Como eu falei, agora está um pouco mais relaxado, mas imagina, né, eles estão na fase da vida de exploração, né, de crescimento, né, de passar por situações diversas aí que envolvem obrigatoriamente o convívio social, a socialização. E, de repente, pelo menos durante uma boa parte aí de 2020, né, e parte de 2021, foram atingidos de uma forma muito dura, né, tendo essa experiência de ficar se relacionando, né, muito comprometida. E isso gera um problema muito grande, porque essa faixa, a partir dos 15 anos, como a gente viu, é uma faixa até os 29, que teve um aumento muito grande, né, das taxas de suicídio. Então, esse grupo ele se viu muito afetado. O quanto foi afetado, a gente vai saber lá na frente, daqui 1, 2 anos, com as pesquisas sendo tratadas, compiladas, né, mitigadas, avaliadas, para que tenha uma percepção correta. Mas, com certeza, foi um grupo que sofre muito também por conta dessa crise. Algumas primeiras pesquisas, né, e revisões sobre a crise atual, ainda não se tem uma visão muito clara, porque é tudo muito novo, é tudo muito recente, né? A própria vacina, os seus efeitos, tudo é muito recente ainda. E esses estudos eles têm que começar agora mesmo para que eles possam ser, lá na frente, né, maturados aí de uma maneira que se tenha uma visão mais clara de tudo que está acontecendo hoje. Uma das revisões publicadas nesse periódico também de psicologia avaliou 25 estudos com mais de 72 mil pessoas. Todas as pesquisas foram incluídas, comparavam a saúde mental antes e durante a pandemia, né? O antes e o durante. A gente não tem um depois ainda, porque, infelizmente, a gente ainda está com a pandemia ainda em curso. Em geral, houve um aumento discreto na intensidade de sintomas ansiosos, depressivos, o que é natural. Se a gente já sofre um pouco de ansiedade, já tem isso dentro do nosso comportamento diário, um evento desse externo, dessa magnitude, em que ameaça a integridade física de vários, ameaça a vida da população, isso com certeza tem um impacto muito forte, né, na ansiedade e naquelas pessoas que já estão no processo depressivo, que pode fazer com que elas se aprofundem mais nesse estado. Mas não configurou um aumento no número de diagnósticos de doenças psiquiátricas, ou seja, não houve
um incremento nesse número, né? Não surgiram novos pacientes que foram diagnosticados com algum tipo de doença psiquiátrica em função da pandemia, da crise. Já os níveis de sentimento de solidão, estresse e os riscos de suicídio, que passam muito por esses sentimentos, eles se mantiveram mais ou menos no mesmo nível. Algo que se esperava que tivesse um impacto, tivesse um aumento, né? E aí foi percebido que o impacto psicológico desses lockdowns que tiveram, e teve cidades fora do Brasil, né, que foi realmente implementado, e esse isolamento forçado, aqui não teve. No Brasil, acho que não teve em nenhuma cidade efetivamente um lockdown no sentido real do que significa o lockdown, né? Sempre teve muita atividade, enfim, sempre tem muita circulação de gente, a necessidade de trabalho também impõe essa situação, transporte público. Então, havia muita socialização ainda, não tanto quanto antes da pandemia, mas bastante. Mas em locais em que o lockdown ocorreu de maneira, vamos dizer assim, mais rígida, se percebeu que ele é pequeno em magnitude e muito heterogêneo. Então, sugere que a maioria das pessoas é resiliente aos seus efeitos. Ou seja, a gente é impactado, a gente quase que se desespera, o coração bate mais forte em situações que a gente passa no dia a dia, mas a gente consegue seguir em frente, assimilar aquele impacto, né, emocional, tratar aquilo intimamente e seguir em frente, né, normalmente. É o que a gente tem feito. A outra revisão da Universidade de Liverpool incluiu 65 pesquisas e chegou a conclusões bem semelhantes. Porém, ainda não foi publicado em um periódico científico, que significa que não foi avaliada ainda por outros cientistas. É preciso que seja avaliado, que seja discutido esses indicadores, que são indicadores. A interpretação equivocada dos indicadores numa pesquisa pode levar a um entendimento ainda mais equivocado do que está acontecendo. Então, é muito importante observar, principalmente porque, como foi dito, o impacto ele é muito heterogêneo. Então, torna ainda mais difícil a identificação, né, do que está acontecendo. De qualquer forma, esses trabalhos sugerem que a nossa mente, o nosso cérebro, ele se adapta às situações adversas, né? A gente tem uma capacidade de adaptação muito grande, mesmo com algumas consequências negativas. Eu lembro uma vez que tive que passar um tempo fora do Brasil a trabalho, por coincidência, eu fui para um lugar muito isolado, era uma ilha, né, no meio ali ali perto da região de Bahamas, ali, mas a trabalho, e muito pequena, 25 quilômetros quadrados, saindo do Rio de Janeiro, né, com todo aquele arcabouço emocional que a gente traz, né, de ficar olhando para o lado, de se alguém acompanha a gente muito tempo, a gente já sente um certo medo, acelera, né, se um carro para na nossa frente e abre a porta, a gente já toma um susto. Então, tudo isso a gente assimila, a gente se acostuma, mas tem um impacto dentro de nós, né, no background emocional nosso, que a gente nem percebe mais, segue em frente. E quando eu passei um tempo lá, nos 5 primeiros dias, tudo igual. Mas depois de 20 dias, né, eu já comecei a relaxar e me acostumei rapidamente com a situação em que não havia risco à integridade física, não havia essas preocupações, enfim. Então, a gente começa a tirar um monte de coisa que está dentro de nós que a gente nem sabe, que a gente é impactado pelo que está acontecendo à nossa volta. Então, o quanto que essa crise nos machuca aqui por dentro, por mais que a gente tenha resiliência, por mais que a gente consiga acordar no dia seguinte, vai trabalhar, vai fazer tudo direito, sorri, se diverte, brinca, né, segue a vida, né, na sua normalidade, mas dentro de cada um de nós existe um custo emocional nessa resiliência que está sendo colocado. A gente precisa entender isso, a gente precisa se observar, porque às vezes é necessário até a gente buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, seja o que for, uma ajuda importante para avaliar e saber se esses impactos estão causando algum dano que não é perceptível para cada um de nós. Pedir ajuda é fundamental. Buscar ajuda é fundamental, tanto na ciência humana, na psicologia, psiquiatria, quanto também no plano, na questão espiritual. Então, a gente tem que lidar com essas duas vertentes para que a gente cuide do espírito e cuide também do corpo, da mente física e da mente espiritual. Isso é muito importante.
Tempos de crise, sejam globais ou locais, tendem a impactar motivações secundárias ao indivíduo com a ideação suicida, tal como a perda de emprego, perda de entes queridos, isolamento social. A crise afeta muito nisso. Então, por exemplo, para a pessoa que está com uma ideação suicida já, um processo depressivo, em que acha que nada está dando certo, não ganha o suficiente, não se sente amado dentro de casa, se sente sozinho, então ele já está dentro de um processo de isolamento social, sem objetivos novos, sem, enfim. E aí acontece a perda do emprego. Seguidamente, a mulher deixa o cara perde também a família. E aí ele se mata. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que o fulano se matou? Perdeu o emprego e a esposa. A esposa largou ele. Esses são os motivos secundários, porque o suicídio é um processo. Então, esses gatilhos aconteceram. Isso foi o transbordo do copo, né? Ele não tinha mais, ele não conseguia lidar com mais nada, achava que não tinha força para lidar com mais nada, acreditava que não existia mais capacidade de lidar com mais nenhuma dificuldade, que estava no seu limite, e dentro dessa crença, ele acabou subvertendo o seu instinto de autopreservação e resolve dar fim à vida. São as causas que a gente chama de secundárias, que não são menos importantes, nem por isso não deixam de causar imenso sofrimento. Mas as crises atuam muito aí, né, nesses impactos diretos. Então, para aquelas pessoas que já estão com um sofrimento constante, naquele processo de dor constante, acorda já com avalanche de preocupações, o desespero já toma conta, demora uma vida para conseguir levantar, às vezes não quer nem mais sair do quarto ou sair da cama. Aí, nesses casos, a gente pode ter, sim, um impacto maior, mesmo que a nível global, nas pesquisas, não tenham se percebido isso de forma clara, porque é um processo heterogêneo. A gente sabe que aquelas pessoas que sofrem, elas têm uma possibilidade muito grande, elas ficam fragilizadas e elas podem ser muito afetadas. A gente tem que entender o macro, né, a visão macro de tudo, mas é preciso também entender a visão do indivíduo, né? Quando eu estava no CVV, tinha um preceito que é uma espécie de orientação, que existem várias, que dizia o seguinte: o CVV tem mais de 55 anos, eu não lembro exatamente se são 57, enfim, tem bastante tempo, um trabalho voluntário. E dizia o seguinte: se nesses anos todos uma vida foi salva, já valeu a pena todos esses 50 anos. Então, a gente tem que olhar o macro, mas também tem que olhar o indivíduo, cada um de nós, olhar o seu próximo, quem está ao seu lado, cuidar de cada um, porque é muito importante. Vamos seguindo aqui. Motivações secundárias são normalmente gatilhos emocionais que podem levar a tentativas reais de autoextermínio em um indivíduo que esteja em um contexto de ideação suicida, foi o que a gente falou há pouco tempo atrás, no slide anterior, que lá atrás falava assim que o suicídio, o evento do suicídio, a tentativa, ele é uma crise, né? O que antecede aquela tentativa é um estouro de uma crise. E essa crise passa muito por esses gatilhos, em cima desses motivos, né, que acontecem ao redor do indivíduo e que as crises que a gente vive podem potencializar essas crises. Então, quando a gente se encontra nesse contexto, é muito grave, a gente precisa observar muito. Se a gente conhece alguém nessa situação, se a gente conhece alguém que já tentou, é muito importante observar, porque pode estar tendo um efeito que seja um efeito de intensidade nesses sentimentos, né, nesses gatilhos emocionais que podem levar a uma tentativa. Eu estou repetindo esse slide que a gente viu lá atrás, né, esse ciclo aí de causas, início de processo, de autoalimentação, de sentimento, comportamento, doença, porque a gente falou muito, né, de números de impacto no indivíduo e a gente passa muito por isso. Acho que cada um de nós, se olhar para essa coluna da esquerda, a gente já teve perdas na vida, a gente já sentiu medo e sente medo. Acho que a gente sabe que está vivo quando sente medo, né? Faz parte, tão próximo da vida que o medo é algo que é inerente ao nosso dia a dia. Desesperança, a gente já teve momentos, está passando um momento, às vezes, de desesperança. E aí, falta de objetivos, expectativas, tudo isso que está aqui, baixa autoestima, isolamento, impulsividade, agressividade,
Influências espirituais ao tempo todo, a gente sabe disso. Mas a gente já passou por um conjunto desses sentimentos, ou está passando, né, por um conjunto desses sentimentos. Então, é preciso que a gente tenha essa percepção, essa noção da nossa fragilidade como ser encarnado, ainda navegando na busca de elevar seus sentimentos, de sublimar seus sentimentos, que a gente passa por isso, faz parte de nós. Nós ainda somos imperfeitos ainda, a nossa jornada é longa, mas a gente passa por isso. É importante que a gente lute, observe e use os recursos que a doutrina nos fornece, use os recursos que a medicina nos fornece para tratar a nossa ansiedade, a nossa depressão, né, e outros transtornos mais graves, para que a gente possa evitar entrar num quadro, entrar num processo que possa levar a essa ideação suicida. E aí, deixar claro, né? Eu só vou pedir licença um segundo, só, para pegar aqui o relógio, aqui, só um minutinho. Perdão, gente, eu esqueci de deixar o relógio aqui para não perder a hora, tá? Senão eu vou falar aqui até amanhã. É muito importante entender o que está influenciando os nossos pensamentos, comportamentos e emoções. Precisamos buscar o autoconhecimento para que as influências externas possam também ser identificadas. É muito difícil, às vezes, a gente entender por que uma tristeza chega, né? E por que ela se instala dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, por que a gente, às vezes, se vê no emaranhado de emoções em que vai trazendo uma tristeza profunda, uma melancolia, às vezes uma raiva potencializada, uma mágoa vira um ressentimento, e isso fica uma coisa mais intensa. Por que essas coisas acontecem dentro da gente, né? A gente sabe que eventos externos fazem isso, estimulam isso dentro de nós, mas a culpa não é do outro. Nós somos responsáveis pelo que nós sentimos, nós somos responsáveis pelas emoções que nós temos, pelos sentimentos, e pelo quanto esses sentimentos influenciam os nossos pensamentos, influenciam o nosso comportamento. Nós somos responsáveis. Não posso falar que o outro me deixou triste, o outro criou uma situação que me levou a sentir tristeza. A outra pessoa fez algo que me levou a sentir uma mágoa, mas a mágoa é minha. Por mais difícil que seja a gente lutar contra ela, mas cabe a nós realizar essa luta. Então, quando a gente começa a identificar o que é nosso e o quanto isso é importante ou está sendo supervalorizado dentro de nós, porque a dor tem isso também, né? Quando a gente passa por momentos de angústias profundas, dores profundas, uma crise profunda como essa, a dificuldade de racionalizar é muito grande. E, às vezes, um sentimento, uma emoção, que é algo mais restrito, ele ganha uma amplitude imensa e causa dentro de nós um desequilíbrio muito grande. E desse desequilíbrio advém outras situações que vão nos levando a um quadro mais preocupante. Então, o autoconhecimento, além de ter outros resultados positivos na nossa vida, ele nos ajuda a vigiar a nós mesmos o que acontece aqui dentro da gente, para que não entremos numa situação em que percamos o controle, em que a gente se veja numa situação em que acredite que não tem saída, porque sempre tem uma saída. Chico tinha uma frase muito simples: tudo passa. É tão simples, mas ela tem, se a gente parar para refletir, tudo passa. Até essa vida física vai passar em algum momento, mas a espiritual não. Vai prosseguir, somos espíritos imortais. Tudo vai prosseguir. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, vai tudo junto. Tudo passa. Esse momento passa, essa dor passa, a felicidade também em algum momento passa, aquela alegria em algum momento acaba, mas vem outra, e vem outras emoções, outros sentimentos. Isso é a vida. Esse encontro aí de pessoas, de situações, de vivências, trabalhando o que a gente tem dentro de nós. Nosso coração, nossas motivações, nossos valores e as nossas ações. Todos temos problemas, dificuldades, perdas, dores morais. Importante é saber identificá-las, lidar com essas situações, é saber pedir ajuda quando essas situações acontecem, né? Ter a humildade de buscar ajuda, que é importantíssimo. É lembrar que nunca estamos sozinhos. Temos o plano espiritual conosco, nossos mentores, nossos guias, temos a nossa casa espírita, a nossa religião, de maneira positiva, nos ajudando a construir essa força espiritual, essa fé
que se reflete na nossa força emocional também. Uma pessoa com uma fé mais consolidada, mais estruturada, vai passar por momentos de sofrimento. Não vai evitar que ninguém passe por sofrimento, mas dá a esse indivíduo, a esse ser, a capacidade de lidar melhor com isso. Aumenta a sua resiliência, que a gente viu que é tão importante, aumenta a sua capacidade de se adaptar àquela situação de sofrimento, de perda, de mudança de status, de perda de emprego, enfim, permite que possa seguir em frente, passando pelas dificuldades, pelas pedras do caminho, mas sem entrar no desespero e acreditar que seria pela morte do próprio corpo que resolveria a situação. Algumas reflexões importantes, né, para o momento que a gente passa, né? Quem nunca pensou em se matar, em se suicidar? Quase ninguém. Aí você pergunta assim, mas quem já pensou aqui em dormir e só acordar quando tudo estiver resolvido? Aí um monte de gente levanta o dedo. Quem já pensou em, de repente, só estar em outro planeta, não nesse, tanta dificuldade? Quem gostaria de, sei lá, de repente, dormir e acordar depois de tudo resolvido? Sei lá. A gente pensa de várias formas, às vezes, de fugir do que a gente está passando, né? De escapar das dificuldades que a gente está passando. Porque a nossa visão, ainda deturpada, entende que esse cálice da dor, do sofrimento, é difícil, enquanto o cálice da felicidade material, ele é muito mais fácil. Essa é a nossa visão. Só que não é assim que funciona, porque a gente está aqui para isso, num planeta de provas e expiações, para passar por essas dificuldades. Esse é o nosso caminho. Não quer dizer que a gente não vai encontrar felicidade, alegria, né, sorrisos, abraços acolhedores, amor, família. Tem muita coisa boa. A gente não pode esquecer disso. Mascaramos os nossos sentimentos e desejos? Mascaramos pra caramba. Então, uma coisa que o ser humano faz é mascarar sentimento, desejo. A gente esconde. Às vezes esconde tanto que nem sabe o que está lá. Aí acontece alguma situação que tem um gatilho e você tem uma reação que todo mundo fala, não sabia que você era capaz de fazer isso. Ou que você queria fazer isso, ou que você queria isso. Aí você fala, nem eu sabia. Porque a gente esconde tanto o que a gente sente. É tão difícil falar o que a gente sente para as pessoas, porque é tão difícil ser compreendido que a gente vai guardando. E quando a gente está sofrendo, né, a gente sente medo, está nessa crise, às vezes eu estou num ambiente que as pessoas não estão lá muito impactadas, aí eu disfarço. Ou então estou num ambiente que as pessoas estão muito desesperadas, e aí eu não estou, eu disfarço, eu boto uma máscara. E a gente vive colocando máscaras, nossas personas, faz parte. A gente não pode esquecer quem nós somos de verdade. Então, é muito importante que a gente procure sempre compreender o que estamos sentindo, o que está se passando conosco. A facilidade de comunicação e informações pode ser um fator negativo nas crises? Pode. Toda informação que transita, né, sem responsabilidade, ela pode ser prejudicial. Falar sobre o suicídio é algo positivo, desde que seja falado de uma maneira responsável, né, com o intuito de prevenção, de esclarecimento, de conforto. Mas quando você tem uma divulgação, como a gente sabe que aconteceu e acontece nas redes sociais, principalmente entre os jovens, desafios, né, e algumas... eu já vi umas imagens, já vi até programas que fazem isso, estimulam ao suicídio, a desafios que levam ao suicídio. Então, essa parte é muito negativa. A gente tem que estar muito atento a isso também. Então, no momento que a gente passa uma crise em que o isolamento social é maior, em que as pessoas ficam um pouco mais reclusas, que se faz muito mais uso dos recursos tecnológicos de comunicação, redes sociais, enfim, é de se observar muito nesse momento também como está sendo usado esses recursos. Não é para deixar de usar, mas que possa ser usado de maneira positiva. E por que é tão difícil falar dos sentimentos, né? A gente tem que pensar, por que eu tenho tanta dificuldade, né? Vergonha, medo, insegurança, falta de confiança em quem está próximo. E se a gente percebe que não consegue falar e não tem ninguém próximo, mais uma vez, busque uma ajuda terapêutica que seja, para que você possa falar sobre isso que talvez esteja te incomodando, para que não vire algo lá descontrolado lá na frente, e que tenha impactos maiores na sua saúde orgânica e mental e espiritual. E aí só umas informações adicionais, né, em relação
as consequências, né, do suicídio, para cada suicídio consumado, em média, ocorrem 10 tentativas. Para cada tentativa, em média, 10 pessoas são impactadas, não necessariamente pessoas diferentes. Então, a gente vê que um suicídio que consegue ser executado, ele já teve ali 10 tentativas. E, pelo menos, vamos botar aí em torno de 10 a 15 pessoas impactadas. Se a gente tem um suicídio a cada 43 segundos, 44 segundos, o tamanho das pessoas que sofrem com isso que está acontecendo no mundo. Uma das consequências, a gente sabe que o processo de influência espiritual não se encerra depois da morte física. A vida prossegue sem um corpo físico. A extinção da vida de forma violenta gera graves consequências ao perispírito. O despertar na reticidade, ele traz muito sofrimento ao espírito em profundo desequilíbrio. E, às vezes, dependendo das circunstâncias, leva um tempo muito grande para ele se perceber e se dar conta da situação que se encontra. O tempo já está acabando, mas não acabando também. Divaldo deixa um texto, né? O suicídio não resolve os dramas existenciais, porque a vida prossegue, que a gente falou. Cada qual feliz ou desgraçado na espiritualidade, conforme haja vivido e desencarnado. Então, assim, tudo que a gente faz nessa vida impacta a nossa volta ao plano espiritual, inclusive a forma como a gente deixa essa vida física. E aí o suicídio, o autoextermínio, é uma forma abrupta e violenta em que o indivíduo, um espírito encarnado, a alma, deixa esse mundo físico. E isso gera graves consequências. Se nos permitirmos o desenvolvimento do amor, lograremos realizar a existência feliz. A doutrina espírita nos auxilia a prevenir a ideação suicida. Ela nos ensina que a vida prossegue, mesmo sem um corpo físico. Aprendemos que levamos conosco todas as dores, alegrias, tristezas, conquistas, derrotas, quedas. Continuamos a existir normalmente, sentir e pensar. Então, nada se resolve, nada se modifica por esse caminho, de uma forma muito prática de entendimento. O suicídio não resolve as suas dores, ele só a amplifica, trazendo novas dores e trazendo novos débitos. Não é o fim, a vida prossegue sempre em direção a Deus. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas somos perfectíveis. Nós vamos chegar lá, nós vamos ser felizes, nós vamos aprender a viver melhor, nós vamos evoluir, o planeta vai evoluir. Então, as nossas decisões contrárias a esse caminho só vão nos trazer sofrimento. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aqui eu encerro a apresentação.